Olá, muito bom dia, com cara de começo de boa tarde. Seja muito bem-vindo nesse momento em que aqui nos encontramos mais uma vez nessa sexta-feira para falarmos sobre um tema muito importante e relevante no nosso dia a dia, que diz respeito à questão de família. Então, esse encontro que aqui nos colocamos, que é Palavras de Luz ao Coração, estamos fazendo a reflexão do livro SOS Família, com a seguinte proposta: família, convivência, desafios e relações, a importância e a função educativa. Onde, através dessas reflexões do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, e também do livro Opinião Espírita, mensagens e reflexões através dos espíritos Emmanuel e André Luiz, na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, contando sobre o nosso dia a dia e como lidar com os desafios da vida. Então, todas as segundas, quartas e sextas, do meio-dia ao meio-dia e 30, nós temos aqui um encontro marcado, onde você pode participar, mandando as suas perguntas, mandando os seus comentários, e vamos estar respondendo, seja através do Instagram, seja através do YouTube, do Facebook ou do Telegram. Então, vamos dar início nesse nosso início de tarde, nesse nosso encontro, nesse nosso terceiro encontro, para podermos refletir sobre esse tema família. E a mensagem de hoje diz respeito ao tema denominado no livro como Dentro do Lar. Então vamos lá, vamos entender o que Joana nos traz e como isso reflete, como eu preciso compreender interagindo nesse propósito. E ela começa assim: famílias, problemas, irmãos que se antagonizam, cônjuges em lamentáveis litígios, animosidade entre filho e pai, farpas entre filha e mãe, afetos conjugais que se desmantelam, torvas acrimônias, sorrisos filiais que se transfiguram, indiciocrasias e vinditas, tempestades verbais em discussões extemporâneas. Deixa eu só adiantar o processo. Agressões infelizes de consequências fatais, tragédias nas paredes estreitas das famílias, enfermidades rigorosas sobre látegos de impiedosa maldade, mãos encarnecidas sobre tormentos de filhos dominados por ódios inomináveis, pais enfermos açoitados por filhas obsidiadas em conúbios satânicos de reações violentas em cadeia de ira, irmãos dependentes sofrendo agressões e recebendo amargos pães fabricados com vinagre e fel da queixa e recriminações, famílias em guerras tiranizantes, famílias, problemas. É da lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. A justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem impositivo de obrigatoriedade. O esposo negligente de ontem hoje recebe no lar a antiga companheira de vestes de filha, nas vestes de filha ingrata e maldizente. A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços do presente o esposo traído, vestindo as roupas de filho indicioso e cruel. O companheiro de pretérito culposo
se revincula pela consanguinidade à vítima, desesperada, reencontrando-a em casa, como irmão impenitente e odioso. O braço açoitador que imobiliza, sob vergastadas da loucura, encarcerada nos traços da família. Desconsideração doutora, desrespeito da atualidade, insânia gerando sandice e criminalidade alimentando aversões, chacais produzindo chacais, lobos tombando em armadilhas para lobos, cobradores reencarnados junto às dívidas, na província do Instituto da Família dentro do lar. Acende a claridade do Evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. Persevera ou preserva a paciência, elaborando o curso de amor nos exercícios diários do silêncio entre os panos da piedade, para os que te compartem o ninho doméstico, revivendo os dias idos com execrandas carotanhas, sorvendo azedume e miasmas. Não renasceste ali por circunstância anacrônica ou causal. Não resides com uma família problema por fator fortuito, nem por engano dos espíritos egrégios. Escolheste ante o retorno ao veículo físico aqueles que dividiram contigo as aflições superlativas e os próprios desenganos. Solicitastes as bênçãos da presença dos que te cercam em casa, para librares com segurança nos cimos de para onde rumas. Sem eles, faltariam bases para os teus pés jornadeiros. Sem a existência deles, não serias digno de compartilhar a vilegiatura espiritual com os amorosos guias que te esperam. São eles os parentes, severos nos trajos de verdugos, inclementes a lição da paciência que necessitas viver, aprendendo a amar os difíceis de amor, para te candidatares ao amor que a todos ama. A mensagem espírita que agora ritula ou rotila no teu espírito, transformado em farol de vivo amor e sabedoria, é o remédio consolo para as tuas dores no lar. O antídoto é o tratado do armistício para o campo de batalha, onde esgrimas com as armas da fé e da bondade, apaziguando, compreendendo, desculpando, confiando em horas e dias melhores para o futuro. Apoia-te ao bastão da certeza reencarnacionista. Aproveita o padecimento ultriz, ajuda os verdugos de tua harmonia, mas dar-lhes a luz do conhecimento espírita para que também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas e tramas, rumando para experiências novas, com o coração afervorado e o equilíbrio tranquilo. Joana de Ângeles. Bom, meus amigos, a mensagem de hoje literalmente não nos é nenhuma novidade. Quem de nós já não vivenciou esses relatos descritos nessa mensagem de Joana? Qual família, por mais ajustada, harmoniosa, não tenha vivido em algum momento, em alguma circunstância, seja no seu âmbito familiar ou de parentes que convivem conosco por essa comunhão, por essa aderência do compromisso?
Difícil é desafiador, a vida é desafiadora. Estar vivo não é fácil, estar encarnado é muito desafiador, porque estamos frente a frente com a razão na qual aqui nos encontramos. Então é justo compreender que, uma vez reencarnado, tive o mérito, me foi dada a oportunidade da reparação, mas primeiro de tudo, da minha reeducação, do meu reencontrar comigo naquilo que ainda me fere, aonde essas cicatrizes ainda estão abertas, onde eu trago no meu âmago as dificuldades naturais da vivência, da convivência, da vida de relação. E que isso se expande muito mais do que apenas o núcleo familiar, reverbera em todos os campos da minha existência. O que eu carrego comigo não é apenas aquelas animosidades atrozes. Eu carrego as amarguras, eu carrego as dores, eu carrego a desconfiança, a insegurança. Vivo num âmbito mental de injustiças e que, por vezes, muitas delas estão e são criadas pela minha não aceitação, pela minha desinconformidade, se é que essa palavra existe, mas aqui coube, diante de tudo aquilo que eu estou vivendo. E eu sempre estou colocando no outro tudo aquilo das consequências que eu vivo. Se eu atiro uma pedra para cima, ela pode cair em qualquer lugar, inclusive sobre mim. Portanto, todo esse processo, como diz logo no início da mensagem, são circunstâncias vividas conforme a própria lei do progresso. A própria misericórdia divina que permite, diante desses fatores, reencarnarmos em grupos nas quais os nossos processos são necessários nesse momento, nessa vida, nessa reencarnação. Irão sim, à medida em que eu tenho recursos para isso, se manifestarem. Jesus nos disse, no capítulo do Evangelho, o Cristo Consolador, onde ele começa dizendo exatamente: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Portanto, não nos julguemos mártires, não nos coloquemos como sempre sendo injustiçados, que tudo está contra mim. É o pensamento derrotista que ainda reverbera no ser espiritual na qual aqui estamos. Portanto, se diante da família, os problemas, nos encontramos com os filhos que são totalmente problemáticos, que não reconhecem as atitudes, as ações dos pais, que se mantêm ingratos perante tudo aquilo que foi feito, ignorando de pais que se encontram em conflitos, como diz aqui, martirizantes e até com consequências fatais, que diante de todo esse rescaldo, como se fôssemos dois polos, dois segmentos de eletricidade, positivo e negativo, que ao se triscarem desflagra ali uma chama, uma reação, um choque. Mas precisamos observar que também o que está dentro de nós. Muitas vezes a minha imprudência, a minha arrogância, a maneira na qual eu também lido com os meus, se fazem apenas reagindo com relação ao que eu estou fazendo. E aí nós vamos ver que muitas vezes lá fora nós temos uma máscara, nós temos uma atitude de bondade, de ser compreensivo, de ser acolhedor,
de estar sempre disponível, atento, ser solidário, ser atencioso com as pessoas, demonstrando aquilo que no meu núcleo familiar, a célula que constrói e constitui o processo da renovação do ser. A célula na qual nós viemos para, nesse processo de reeducação, na nossa convivência, termos oportunidades de para serem ajustadas. Dessas diferenças, não importam quais sejam. Se há entre essas pessoas, entre o núcleo familiar, diferenças, como diz aqui a mensagem, respeitemo-las, porque nesse processo estamos sim também em contínuo processo de reajuste. Como ele disse, passa a ser um ninho de chacais produzindo chacais, de lobos em armadilhas de lobos. E o lar não é uma prisão. O lar não é uma armadilha. O lar não é uma ferramenta de justiça, como aquelas que nós encontramos na Idade Média, nos porões de diversos locais, onde aquelas pessoas eram martirizadas até a sua morte, onde eram torturadas, onde passavam por atrozes atividades daqueles que eram senhores em torturas. O lar não constitui nenhuma ferramenta de julgamento. O lar não constitui nenhuma ferramenta de tortura. O lar é uma bênção. Ele é um ninho de acolhimento, em que as diferenças vão conviver através desse processo do alto amor, reconhecendo assim que todos nós temos na oportunidade da família, da convivência familiar, as reais construções para que a nossa jornada seja mais leve, seja mais consciente. Se há e se existem as diferenças, vamos observe. E como relata Joana, de agressões fatais. Então precisamos observar que esse ambiente, ele não pode ser e nem se constituir como sendo um ambiente de torturas lamentáveis à consciência humana, onde ali todos e tudo pode ser feito, porque estou no meu lar, eu sou o dono, eu que mando, aqui tem que ser do meu jeito. E nunca não vemos isso no Evangelho de Cristo. Cristo veio sempre com a palavra de bondade, de amor, transferindo esse ar do exemplo, transferindo através dos seus gestos essa serenidade da harmonia, e que mesmo diante dos conflitos jamais ele usou de gestos, de expressões. Ele simplesmente, diante da dor e da tortura máxima, ele se calou, voltando-se para si e pedindo ainda perdão ao Pai, porque eles não sabem o que fazem. Somos ainda de pouca maturidade espiritual, somos infantis. Na nossa consciência espiritual ainda trilhamos um caminho de formação, pouco ainda vivemos ou vivenciamos o Evangelho do Cristo, porque aqui estando na fisicalidade, passamos a usufruir e esquecemos do ser espiritual que somos, e pouco damos atenção a isso, como se esse escárnio da vida material fosse realmente necessário. E somos tão injustos e ingratos que ainda dizemos assim: Deus quer que eu passe por isso, foi a vontade de Deus. E esquecemos que Deus é bondade, é amor, é onipresente, é principalmente
todo verdade, perfeição, como todas as suas criaturas e toda a sua criação é perfeita. Então, se há uma incompatibilidade, são as nossas imperfeições, porque fomos criados perfeitos, mas trazemos as nossas imperfeições. Então, diante disso, nós precisamos compreender que é preciso viver esse amor com sabedoria, com brandura, com prudência, com paciência, com perseverança naquilo que eu creio, com moderação. No capítulo 15 do Evangelho, traz a mensagem, num dos seus últimos trechos, que para fazer o bem, muito mais do que apenas a vontade, é preciso atitude, é preciso ação. A fé sem obras não significa nada. Então, para que nós possamos, literalmente, nos adequarmos, nos ajustarmos, compreendendo que o núcleo familiar é a célula de maturação, é aquele núcleo na qual a transformação do ser é o nosso laboratório de alma, constituindo assim, por isso, grandes desafios. E vale lembrar que se diante dessa incompatibilidade não houver, apesar de todos os recursos, as condições necessárias, é importante também observar, que é o que a doutrina espírita nos esclarece. Possamos, de todas as maneiras, buscar o ajuste, esse reajuste, mas se diante desse processo percebemos que isso se torna incapaz, apesar de todos os nossos esforços, observe a si mesmo. Como diz Joana aqui, agressões fatais e irreparáveis. Então, não viemos aqui para passar essa dor e sofrimento, viemos para ser felizes. E isso constitui a felicidade humana. Termos a responsabilidade, principalmente, termos consciência daquilo na qual nós nos colocamos. E existe uma expressão que chama distanciamento amoroso, principalmente para famílias que já chegaram a essa decisão de não haverem mais condições pessoais, que através do litígio acabam realmente rompendo esses laços. E no Evangelho nós temos lá que é muito difícil esse processo, tanto o divórcio quanto a separação, porque ainda estamos enraizados naquele conceito, não separeis o que Deus uniu. As leis que nós vivenciamos, humanas, regem o contexto da sociedade, necessária para a boa convivência e o bom relacionamento. Mas se, diante de fatores e processos, isso se torna intolerável, com riscos de gravidade, pratique o afastamento amoroso, porque existe um núcleo aí de comunhão, principalmente para famílias que possuem filhos. Pode ser que o que eu estou dizendo aqui venha criar para algumas pessoas contradição, mas não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Não é essa a essência do amor do Cristo. Podemos viver em comunhão mesmo estando praticando o afastamento amoroso, sem criarmos aquela animosidade. Se a união se torna agressiva, dificilmente aquele núcleo, observemos os nossos filhos. Como eu quero que meu filho cresça, se torne uma pessoa digna, de caráter, respeitável, vivenciando o que nós estamos buscando, se as minhas atitudes, a atitude da minha companheira, do meu companheiro, são exatamente contrárias a tudo isso. E muitas vezes as agressões verbais são o começo, partindo para as agressões físicas.
Então percebamos o que tipo de formação de caráter, de amor, nós estamos também repassando para os nossos filhos. Se queremos que sejam homens de bem, então tenhamos o amor. Se há dificuldade na vida de relação, vamos nos unir para que os filhos possam superar esse momento, para que possam vivenciar um exemplo de harmonia, mesmo que não tão próximos mais, mas que se sintam amados, acolhidos, seguros, sem que sofram os traumas futuros das futuras relações, porque é isso que eles vão herdar. Se pais que convivem chegam à conclusão de que não há mais condições e cada um possa seguir seu caminho, que possam transferir para o filho essa maturidade, essa consciência, para que eles percebam que existe o respeito, existe a integridade e que por amor a eles a decisão é dada. Portanto, sigamos conscientes. Nós temos todas as ferramentas necessárias para fazer nessa encarnação aquilo que outrora nos acometemos, o que plantamos em outras épocas, para podermos colher a passos módicos, com segurança, com confiança, com a certeza de que está dentro de nós. Portanto, se nesse momento vivemos ou vivenciamos tais situações, busquemos a inspiração divina, através dos benfeitores espirituais, com o coração, com o amor e o espírito tranquilo. Traga para junto do seu lar. É por isso que a prática do Evangelho no lar, a comunhão, a oração, nos permite estar em conexão contínua com a realidade que somos, que é a espiritualidade. Somos seres espirituais, vivendo nesse momento uma vida material. A vida é uma manifestação do Espírito. Portanto, sejamos e honremos essa oportunidade, buscando e fazendo, e principalmente tomando consciência das nossas intenções, tomando consciência das minhas decisões e escolhas, porque ainda vemos muitos enlaçamentos conjugais movidos pelos seus próprios interesses maiores. E isso, quando não tem uma base, é como a casa construída sobre areia. O primeiro vento, a primeira chuva, a primeira tempestade, ela não ficará de pé. Se nós queremos ter um lar firme, construído, vivenciando no amor, busquemos através da espiritualidade, daquilo que Jesus nos ensinou, de vivenciar o Evangelho. E aonde nós começamos a vivenciar o Evangelho? No amor ao próximo, amando o próximo como a nós mesmos. E a família é o primeiro exercício dessa escola do Espírito, que é viver em família. Portanto, muita paz, muita luz, que a nossa mensagem de hoje, que o capítulo de hoje, de Joana de Ângeles, através de Divaldo, reflita e nos traga a reflexão necessária para, diante dos nossos desafios, sejam pessoais, sejam de família, sejam da nossa vida de relação, nós possamos estar cientes e conscientes que eu tenho as minhas escolhas. Nós somos as escolhas que temos, que fazemos. Portanto, que muita paz, muita luz no seu dia reflita a todos nesse momento, com muita tranquilidade, com muito amor. Muita paz a todos. Até segunda-feira, ao meio-dia, quando voltaremos, nesse momento, com esse estudo sobre família, através de Joana de Ângeles, no livro SOS Família. Muita paz.